Oi, pessoal, aqui é a professora Tamara. Nessa audioaula, na verdade, eu vou explicar para vocês um pouquinho do que eu quero com o nosso trabalho, tá? Então, assim, gente, o trabalho, ele tem um foco bem claro. Ele tem como foco a modernidade, tá? Então, o foco desse trabalho é a modernidade, tá? O período da modernidade. E claro, né, que os autores e artistas desse período fazem parte. Então ali nós temos uma primeira questão, que é sobre o poema do Oswald de Andrade, que é um poema muito estranho, vamos dizer assim, né? Porque ele não tem aquela composição típica do poema, né? Nós vimos muito poemas parnasianos, vimos também simbolistas, e aí nós nos deparamos com esse tipo de poema, a gente fica assustado, porque é uma desconstrução, né? Mas isso é típico da modernidade, né? A gente se assusta num primeiro momento, mas depois, se a gente for ler sobre a modernidade, conhecer mais a fundo, a gente vai ver que essa desconstrução é típica desse período, tá? E esse é um poema que ele traz uma ideia aí de brasilidade, que está relacionada aí ao futebol, né? Então, o que eu pergunto é sobre a identidade nacional, a identidade brasileira, do Brasil como nação, tendo uma identidade nacional, tá? Então, é isso que se quer saber, tá? Dessas anotações que o Oswald faz ali ao redor daquele poema, tem o poema ali, né? Bem estranho, como eu falei para vocês, e ao redor tem as anotações. Então, referente a essas anotações que são colocadas em torno ali daqueles versos, vocês vão me dizer qual é a que representa a identidade nacional, tá? Então, eu vou ter ali da alternativa A à alternativa B, é só uma que está correta, tá? E vocês vão me dizer daí o que se pode constatar a partir daí a respeito dessa identidade. Depois a gente tem uma outra questão que é sobre a Semana de Arte Moderna. Aí vai falar um pouquinho do que foi esse movimento assim rapidamente e dos principais autores que contribuíram e também artistas, no caso da Anita Malfatti, que é artista, né? Pintora, do que ela contribuiu, tá? Ali não vai pegar a Anitta em si, tá? Ele vai trabalhar só com os dois últimos, que é o Mário de Andrade e o Manuel Bandeira, dois últimos desses que foram citados aqui, que é o Oswald, a Anitta, o Mário e o Manuel. Então, do Mário e do Manuel, nós vamos ter dois textos, tá? O primeiro é do Mário, que é o Vou-me Embora, aí tem um fragmento desse texto. E depois a gente tem o texto 2, que é um muito conhecido, que é o Vou-me Embora para Passárgada, que é do Manuel Bandeira. Os dois a gente nota que tem a questão de ir embora. Um vou-me embora e o outro vou-me embora, tá? Então, ali está bem clara a questão. A expressão vou-me embora assume no texto 1 e 2 os seguintes sentidos. Aí eu vou buscar dentro de cada texto o sentido. Aí diz ali na letra A da independência financeira e da liberdade, a B da expressão da nacionalidade do paraíso, do conhecimento da pátria e da independência financeira e do conhecimento do povo e da liberdade. Quando eu tiver dúvida sobre esse tipo de coisa, eu sempre devo pesquisar na internet, tá? Então eu vou pesquisar sobre esse movimento, sobre esses autores, né? Eu não posso muitas vezes deduzir sem ter lido a respeito. Alguma coisa simples que seja, reduzida que seja, já vai me dar uma ideia. Eu tenho que ler antes, tá?
Por isso que ele é um trabalho, porque ele exige uma certa pesquisa de vocês. E a terceira questão, aí a pesquisa é mais a funda, porque eu dou 3 artistas para vocês, eu dou o Oswald de Andrade, escritor, a Anita Malfatti, que é uma pintora, e o Mário de Andrade, que também é escritor. Então, desses 3, vocês vão escrever sobre eles, sobre o contexto histórico em que eles estão inseridos e a obra, a vida deles também. Não esqueçam de informar a fonte, gente, porque tudo que é pesquisa que a gente faz, a gente precisa informar de onde tirou. Mesmo que seja uma fonte da Wikipédia, a gente tem que colocar. Vocês podem fazer tanto em pesquisa na internet quanto em livros, tá? Claro que a da internet é mais facilitada porque a gente tem um acesso mais rápido, mas nada impede de vocês fazerem como quiser. Eu vou escolher um deles para fazer o meu trabalho, tá? Ai, professora, por que a senhora colocou uma artista, uma pintora, se nós estamos trabalhando com literatura? É porque a Anita, ela tem um significado muito importante para a Semana de Arte Moderna, para esse movimento, e ela teve um contato muito intenso com os dois, tanto com Oswald quanto com Mário. E foi figura decisiva. Então, e pode ser que seja uma das poucas oportunidades que a gente tenha de estudar a Anita. Não sei o que vocês estão trabalhando em artes, mas indiferente do que vocês estiverem trabalhando em artes, pode ser uma oportunidade de estudar melhor, tá? Então, é importante a gente fazer isso, tá? Então, por isso, gente, que eu coloquei. E tem muita gente, eu já apliquei esse trabalho com vários alunos, muitos acabam escolhendo ela. Mas fica a critério de vocês, tá? Então é mais ou menos isso o trabalho. Vocês tendo qualquer dúvida, vocês sabem que nós vamos ter uma aula que é o Tira Dúvidas. E nesse Tira Dúvidas vocês podem me perguntar alguma coisa que não tenha ficado clara. Mas a minha dica é pesquisem e leiam bastante para poder responder as questões, tá? Claro que a questão que mais vai pontuar é a da pesquisa maior, que é a da escolha de um deles, né, um dos artistas. Mas é importante que vocês façam o trabalho na íntegra, não deixem de entregar a última folha, principalmente aquela que tem a assinatura do aluno, entreguem a folha toda original do trabalho, podem fazer o trabalho digitado à mão como vocês quiserem, nomeiem as folhas e façam a caneta preferencialmente, tá, gente? Então, são essas as recomendações. Novamente, eu desejo para vocês bons estudos.